É muito positivo, chega hoje ao fim o ciclo de conferências com a intervenção à volta da Escola do Távora, com Francesco Dalcó, que é um dos grandes críticos e estudiosos da arquitetura portuguesa em Itália e também nos Estados Unidos, e que foi responsável, um dos grandes responsáveis pela internacionalização da chamada Escola do Porto, nomeadamente do Fernando Távora, do Cisa Vieira e do Eduardo Souto Moura. Este ciclo, que se organiza como um concerto, de tal forma que hoje estamos perante o grande finale, foi um ciclo muito importante porque acompanhou a exposição de uma reflexão muito oportuna em torno da mesma. A exposição foi já em si um sucesso, quer dizer, foi das exposições mais visitadas de sempre nesta Galeria Municipal. Este ciclo fez uma espécie de anatomia dos espaços e das formas com uma precisão cirúrgica, digamos assim. Dentro da escola, haverem tendências diferentes, sensibilidades diferentes, mas uma grande possibilidade, mais do que capacidade, talvez, de diálogo. Os meus desenhos, a razão por que eu os uso, primeiro é porque gosto de desenhar, é puramente por prazer, não é? E o que vem, talvez, de que não queria, em pequenino, ser arquiteto de maneira nenhuma. Portanto, há uma questão especial do prazer de desenhar. Mas depois há outra coisa que, enfim, a minha maneira de ser comporta, que é a dúvida constante e a não recusa da dúvida. Quer dizer, a dúvida constante é para mim um problema, não é? Às vezes é angustiante. Mas, por outro lado, é uma ferramenta. E eu julgo que os desenhos e o saltar de um motivo para os outros nos desenhos vem daí, e também numa crença gradual, depois de alguma coisa que me deu apoio nessa maneira de pensar. Há uma coisa que li na crença de que esta aliança mão-mente não é somente uma separação, mas, pelo contrário, é uma ação, uma dinamização mútua. E li recentemente um texto belíssimo do Palasmas, em que ele falava da mão pensante. O desenho tem também essa qualidade, ou essa característica de desinibir. Quer dizer, os bloqueamentos que qualquer um tem, em determinado momento da sua ação, o desenho, nessa reação ou aliança com a mente, provoca uma desinibição que retira a angústia da dúvida, não é? Desinibe, passa a ser uma aventura. E é um pouco assim, julgo que os meus desenhos devem refletir isso, julgo eu. Portanto, não são precisos, não são como resultado de uma reflexão, mas são parte exatamente dessa reflexão e dessa dúvida constante. Quando olhamos para esta exposição, chamada Porto Poético, apetece-me dizer, já chega de poesia. Já chega de falarmos da arquitetura do Porto como de poetas, no seu Olimpo, fechados na sua redoma de vidro, nostalgicamente ou romantizados por uma crítica que teve lugar em 86, certeira. Uma crítica que tinha sentido, mas que em 2014 não parece fazer mais qualquer sentido. E, portanto, a uma poética da Escola do Porto, ou uma poética da Escola do Távora, eu prefiro a prosa. Prefiro uma arquitetura e uma escola que olha a obra não como um poema, mas como uma narrativa. Que olha a arquitetura não como uma resistência, mas como um questionamento da realidade que nos circunda. Que não esteja sempre preocupada com a sua condição regional, mas, pelo contrário, que mantenha, como estes três arquitetos o fazem, uma relação com o universal, com a história universal da arquitetura. Que não tenha um discurso monográfico sobre os seus heróis, mas, pelo contrário, que procure ver nesses heróis as várias vozes que representam e que geram.
que não faça sempre a apologia do subjetivo, mas, pelo contrário, a apologia do relacional. Não é? Estamos a comemorar esses 40 anos da relação com a sociedade e com a questão social. Uma escola que não mitifique o autor, mas que esteja à procura desse lado prosaico dos seus autores. Uma escola que não trata a história como um legado cristalizado, mas que veja nessa história, antes de mais, uma memória coletiva, do qual os arquitetos também fazem parte e do qual o espólio dos arquitetos também faz parte. O espólio de Távora, o espólio de Cisa, o espólio de Souto Moura. Devem estar aqui, em Portugal, abertos à interpretação e à análise e à investigação de todos, e não fechado, algures, em lugares também eles mitificados. É essa história e essa memória coletiva que todos nós, a que nós também temos direito de aceder. Vi una sensualità intrinseca nell'emergere dei ricordi, dei modi in cui i ricordi emergono nei disegni di Sizu, una sensualità che è rappresentata dal tendersi delle linee delle sue figure, dallo stendersi delle linee delle sue figure. Non c'è sensualità invece nelle prospettive così dure di Edoardo. Non vi è sensualità nella precisione con cui Távora raccoglie le immagini che pensa poi di poter utilizzare a documentare il suo viaggio attraverso il mondo e la storia.